Graça e paz, boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Quantos aqui agradecem ao Senhor, né? Por tudo que Ele fez por nós, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Isso na realidade não é nem um louvor, é uma oração, né? Um cântico de ação de graças pelo que o Senhor tem feito por nós. E como é maravilhoso poder vivenciar isso. Saber que nosso Deus não nos desampara. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 9. É lindo ver, eu disse para a esposa, hoje, falei, ainda estamos meio cansados fisicamente de uma jornada que tivemos na semana anterior, onde começou no domingo a nossa conferência, mas na realidade já tínhamos feito a vigília no sábado, né? Então Deus ele foi nos enchendo de uma forma sobrenatural na última semana. E se nós fizéssemos uma retrospectiva, nós poderíamos ousar até dizer que tudo que foi falado aqui por vários homens de Deus que vieram aqui, debaixo de jejum e oração, com certeza, diante das mensagens que aqui foram colocadas, vamos dizer que o Espírito Santo estava guiando, como está guiando todos nós. E se nós pudéssemos fazer então uma retrospectiva e pegar um pedacinho de cada mensagem de cada homem que subiu aqui, daria uma mensagem muito atual do que o Senhor quer fazer, primeiramente em nós, depois através de nós. E nessa noite, não sendo diferente, gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou em meu coração na pregação, na exposição de sábado à noite aqui. Se você observar, esse texto foi um dos que foram lidos pelo apóstolo Lucas aqui, nesse altar, no último sábado. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, diz assim: Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de muito auxílio para o ministério. Verso 13. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Feche os olhos. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua santa palavra que fora aberta nesse momento, mas que está sendo proclamada aqui desde a primeira oração, onde cantamos a palavra, onde salmodiamos, onde nos apresentamos com louvor, onde nos apresentamos com dízimos, com ofertas. Pai, nesse momento eu te peço que o Espírito Santo continue operando em nosso meio de maneira grandiosa, como se fosse um transformador, um decodificador, algo que pudesse transferir aquilo que vem do céu e transportar direto para os nossos corações. Que nós aqui em cima, Pai, possamos ser somente emissários, não de achismos, mas do que a sua palavra diz, do que a sua palavra quer, e de onde ela vai nos levar, e para onde ela vai nos levar. Nós te agradecemos, Deus, te agradecemos porque o Senhor tem sido deveras fiel conosco. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que eu te peço, que o nosso ânimo nunca se abale, e que nós possamos ser ministrados a todo tempo, única e exclusivamente pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Amém e amém. Esse texto foi falado no último sábado, conforme eu já disse aqui, e enquanto o apóstolo Lucas levava ele para a nobreza do que Paulo estava falando ao seu discípulo Timóteo, então pastor da igreja de Éfeso, os meus olhos pararam em algo que no início do ano, esse texto tinha sido mostrado a mim, e eu nunca tive a oportunidade de compartilhar. Esse texto ele havia falado comigo e voltou a falar comigo, enquanto eu estava sentado ali no último sábado. O versículo 11 diz assim: somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. E é impressionante o que Deus pode fazer quando nós nos dispomos a obedecê-lo. E ao contrário do que muita gente pensa, obedecer não é difícil. Não é. Porque nós temos um manual chamado Bíblia. Nós temos uma coisa chamada oração. E nós temos o melhor amigo hoje na face da terra, o Espírito Santo. Ele nos auxilia em nossas fraquezas. E por que eu falo da obediência? Porque obedecer não consiste simplesmente em, eu me converti, eu parei com os vícios, eu parei com aquilo que era muito grande na minha vida e que me era uma vergonha. Isso são características daquele que é salvo. Mas junto com as características, vem consigo algumas atitudes. E é interessante, o título desse compartilhar, na realidade, lá no mês 3, por aí, o Senhor já tinha me dado, e eu não tinha nem escrito, só estava no coração. A grandeza do discipulado. Repita comigo, a grandeza do discipulado. Por quê? Talvez passe muito rápido, como passa a genealogia bíblica, nome de cidade, nomes estranhos, às vezes que tem na Bíblia, vão passando, nosso cérebro parece que já é treinado para pular essas palavras difíceis. Quando fala de genealogia, que fulano gerou Beltrano, ciclano gerou Beltrano, nós automaticamente, nosso cérebro meio que entra em off, nós pulamos e lemos quase que correndo e vamos para o restante da Bíblia. É normal, afinal de contas, nós estamos cada vez mais a geração fast food. E aí, quando nós lemos o versículo 11, somente Lucas está comigo, o apóstolo Paulo, ele já está aqui preso, ele já foi colocado como oferta de libação, ele sabe que o sangue dele, os versículos anteriores vão falar que ele já está preparado para ser derramado. No versículo 7 ele falou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele já fala as pessoas que abandonaram ele. Mas é interessante aqui que ele fala, somente Lucas está comigo. E aqui é Lucas, o que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico, que se tornou médico particular de Paulo. Mas aí ele fala: traz Marcos contigo, pois ele me é de grande auxílio no ministério. Tem uma tradução que fala: ele me é de grande valia. Ele vale muito para mim no ministério. E então eu gostaria de compartilhar quem é esse Marcos. Marcos que tem um nome, um primeiro nome, João Marcos. E você vai ver que esse João Marcos e o Marcos, especificamente, os textos vão referir-se a eles, são a mesma pessoa. João é um nome hebraico e Marcos é um nome romano.
Então, como Paulo e Saulo. Então nós vamos ver que esse João Marcos, ele é o evangelista, aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Só que o evangelho que leva o seu nome, no seu primeiro versículo, não vai falar João Marcos, discípulo de Jesus. Porque esse João Marcos, ele não foi nem apóstolo. Ele é o evangelista. Aquele que é chamado pelo Senhor para escrever o evangelho. Mas a vida desse jovem, e aqui eu me refiro a jovem mesmo, porque a Bíblia vai tratá-lo como jovem, ele tem uma vida fora de você. Melhor dizendo, convém que nós conheçamos a vida dele além do evangelho. Porque a Bíblia ela é composta por personagens, e por que tem tantos personagens na Bíblia? Talvez você possa se perguntar. Porque foram pessoas iguais a mim e a você, comedores de arroz e feijão. Como a própria carta de Tiago vai dizer. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Marcos também eram jovens, sujeitos às mesmas paixões, falhas, derrapadas, virtudes, do que igualzinho a eu e você. E quando você vai olhar na vida desse rapaz, ele literalmente deu a volta por cima. Ele deu a volta por cima. Eu vou pedir para projetar Atos 12, ali, por gentileza. Fica melhor do que você procurar. Atos 12, no verso 11, vai falar daquele episódio. É a primeira vez que aparece o nome João Marcos na Bíblia, é aqui. Então, vai dizer que Pedro é milagrosamente solto da cadeia, né? E nem Pedro cai em si. Quando chega lá na rua, ele vê que ele estava solto do cárcere. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvidas, continua, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu, e o que todo o povo judeu tramava contra mim. Continua. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho. Olha para onde Pedro está indo. Para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. A primeira vez que aparece o nome de João Marcos, aquele Marcos, que é aquele livro que tem na nossa Bíblia, o Evangelho segundo Marcos. Olha que interessante. Então, nós vemos que ele era um jovem porque a mãe dele, de acordo com estudos, era próspera. Quando a Bíblia fala que era próspera, é porque era rica. Tinha posses, auxiliava Jesus em seu ministério, tanto é que na casa dela o pessoal estava reunido em oração. Aí o texto vai continuar, depois você lê, que Pedro bate na porta, vai um jovem lá, uma jovem lá, e abre e fala: Pedro está aí na frente, e fecha a porta, né? Mas era na casa de quem? Era na casa de quem? Da mãe de Marcos. Segundo os estudos, os estudiosos da época, os exegetas do primeiro século ali, vão dizer que há uma possibilidade até da mãe de Marcos, a família de Marcos, ser detentora de uma parte ali do jardim do Getsêmani. Lá em Marcos capítulo 14 vai dizer que um jovem saiu desnudo correndo, era Marcos, que ele estava posando lá, cuidando, fazendo trabalho de guarda e nem sabia o que estava acontecendo. A história é riquíssima. Esse jovem, então, ele cresce vendo evangelho, ele cresce vivenciando Cristo. Mas aí acontece um episódio fatídico ali, em Atos capítulo 12, onde na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, chega em uma determinada cidade, Marcos está junto. Barnabé, Marcos, que é primo de Barnabé, e o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Só que acontece algo muito interessante. O jovem Marcos, segundo historiadores, é provável que ele tenha se assustado com a missão. E lá ele tem um impasse dentro dele, um embate,
onde ele decide abandonar a primeira viagem missionária. Ele abandona a primeira viagem missionária. A ponto desse abandono deixar o apóstolo Paulo extremamente irado com a situação de Marcos tê-lo abandonado. Isso gerou um impasse que está lá em Atos capítulo 13, verso 13. Projeta para nós, por gentileza. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica em Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Ele volta. Ele deixou a missão. E aqui o que poderia ser a decadência para qualquer um que às vezes se lança no ministério, vem para o evangelho, decide seguir a Cristo e por um motivo ou outro, um susto, talvez por achar que não dá conta, talvez por achar que isso funciona para todos, menos para mim, ele fraqueja no meio da sua missão. Primo de Barnabé. Esse episódio, ele é tão fatídico, que no capítulo 15 de Atos, no verso 39, pode colocar para nós? Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram então para Chipre. Ao passo, o versículo continua, 40. Paulo, no entanto, preferiu acompanhar a companhia de Silas e partiu, entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. Desse momento em diante, termina a primeira viagem missionária, né? Quando vão lançar a segunda viagem missionária, Barnabé então fala, vamos levar Marcos? O apóstolo Paulo disse, nós não vamos levar esse rapaz. O que ele fez, na primeira viagem, não se deve fazer. E a Bíblia diz que foi tão sério que eles se separaram. Então a segunda viagem missionária não é com Paulo e Barnabé, é com Paulo e Silas. Aí vai acontecer aquele episódio lá, Paulo e Silas na prisão e começaram a cantar, lembra? Então, Barnabé, que é primo de Marcos, vai para outra missão com Marcos. Com quem? Com o jovem Marcos. O jovem rapaz. A Bíblia não vai dar detalhes da missão de Barnabé e de Marcos. Mas ela vai dar bem mais ênfase, lógico, as cartas e o livro de Atos vai falar muito mais de Paulo, mas nós conseguimos entender que esse jovem não foi jogado fora por Barnabé. Quando ele volta para Jerusalém, é interessante nós termos em mente que Jerusalém, quem estava em Jerusalém? Pedro. Porque Pedro ele se torna o apóstolo dos judeus e Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Então você tem que imaginar que Paulo vai para suas 4 viagens, fazer Europa, Ásia, África, e Pedro ele fica cuidando de quem? Dos judeus. Olha que interessante. E eu quero te chamar a atenção aqui para algo muito interessante que está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 12. 1 de Pedro capítulo 5, verso 12. Eu estou fazendo questão de ser meticuloso nessa explicação. Capítulo 5, verso 12. Pedro está terminando a primeira epístola dele, a primeira carta, e ele vai dizendo, com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, vos escrevi resumidamente. Espera lá, só aqui. Silvano escrevia. Pedro, lembra? Pescador de pouco estudo. Esse não é o Pedro? Aquele pescador? Como é que ele está, no dia de Pentecostes, está fazendo esse discurso? Mas não é aquele Pedro que fala, nós vai, nós foi, nós fomos, nós voltemos, fala tudo errado e não tem muito estudo. Não é esse Pedro? Então, com a cooperação de Silvano, a quem considero o irmão fiel, vos escrevi resumidamente. Continua. Encorajando-vos
e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela, pois, permanecer firme. Olha o versículo 13. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu... O que está escrito lá? Assim como Marcos, meu... Tem alguém aqui comigo? Assim como Marcos, meu... Filho na fé. Filho na fé. Pedro e Marcos, uma dupla. A Bíblia não vai falar quantos anos dessa parceria, mas quando você pega as viagens missionárias de Paulo, e eu tive fazendo um cálculo hoje, quando o texto base desse culto é o quê? 2 Timóteo, capítulo 4, no seu verso 11. Entre aquela primeira viagem missionária e o final da carreira do apóstolo Paulo aqui, nós estamos falando de cerca de 12 anos. Alguns biblistas vão falar 15, outros vão falar 10. Quando fala de data na Bíblia, temos que ficar um pouco espertos. Mas vamos calcular então 12, nenhum nem outro. Nós estamos falando de 12 anos que um discípulo que andou com Jesus abraça um jovem. Marcos, meu filho. Jesus tinha acabado de subir para a glória. Os discípulos sendo açoitados, sendo presos, Pedro preso. Lembra do primeiro texto que nós colocamos? Para qual casa que Pedro correu? Qual casa que estava tendo célula, oração, vigília, a noite toda? Na casa da mãe de Marcos. Então esse Marcos agora, ele é meu filho. Ele é meu filho na fé. E daí que vem, então, o título desse compartilhar. A grandeza do discipulado. Talvez você vai olhar e falar, talvez nunca tenha passado pela sua cabeça que quando você lê o Evangelho de Marcos, talvez você está achando que é alguém que esteve com Jesus. Não. Os biblistas e historiadores, eles vão chegar ao consenso, e é consenso, que o Evangelho que leva o nome de Marcos, ele é todinho inspirado naquilo que Marcos recebe de quem? De Pedro. Olha a importância do discipulado. Olha a importância. Não precisa projetar, porque todo mundo conhece. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 vai dizer assim: é melhor serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Versículo 10, portanto, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. 11, também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas, eles conseguem resistir, porque um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. É melhor serem dois do que um. Quantas dúvidas talvez esse jovem João Marcos não teve? Talvez abandonou a missão e falou, de repente está tudo acabado para mim. E aí ele caminha, primeiramente por um período, segundo a história, com seu primo Barnabé, mas a maior parte do tempo, segundo estudos, vão provar que ele ficou debaixo da tutela de Pedro. E é interessante que às vezes nós não nos atentamos ao que nos está sendo oferecido. Quando nós falamos de discipulado, principalmente o discipulado 1 a 1, nós estamos falando de uma coisa que já está em desuso. Você sabia?
Talvez você tenha vários amigos, parentes, pessoas próximas a você que são evangélicas, e você vai falar assim, não, porque lá na nossa igreja tem discipulado. Talvez a pessoa já até ouviu falar o nome. E quando você fala que é discipulado 1 a 1, a pessoa fala o quê? Como que é isso? É discipulado 1 a 1, com dia e hora marcada. Não. Eu não estou falando de Ponta Grossa. Eu estou falando do Brasil. Você sabe por quê? Porque hoje, a elite não quer mais perder tempo com quem não vai. Hoje o negócio é a toque de caixa. A igreja está aberta, vamos fazer evento, e evento. Ano que vem nós teremos bastante eventos aqui. Mas é impressionante como nós decidimos fazer do jeito certo. Glória a Deus. Porque hoje, o negócio está tão exacerbado que tem que ficar fazendo evento. Para poder manter a igreja financeiramente, coisa que, graças a Deus, não é característica dessa casa de oração. Eu louvo a Deus por isso. E tem me permite fazer uma brincadeira? Estão vivendo de tanto evento, que acaba virando evento. Vento. Pastor, o senhor pega o microfone para falar isso, não seria muita petulância sua com outras denominações? Pelo contrário, o que nós estamos dizendo é que nos está sendo oferecido um modelo de evangelho onde não convém ninguém ficar para trás. Onde convém que eu me coloque na condição de servo. Talvez o irmão mais velho, um Pedro mais velho, que tenha condições de carregar um João Marcos a tiracolo ao lado, oferecendo a ele toda a experiência que ele teve ao caminhar com Jesus, ao ver Jesus no meio do mar, da Galileia, e pedir para sair do barco e caminhar no meio da tempestade. Talvez um João Marcos, quando viu as viagens missionárias de Paulo, como já foi lido aqui no último sábado, 2 Coríntios capítulo 12, vai falar de todo o martírio de Paulo, tudo que ele sofreu por amor ao Evangelho. Talvez Marcos assusta. Quem não assusta com o novo? Quem disse que vai ser fácil? Mas eu estarei contigo aqui. Talvez tenha alguém do seu lado aí que está disposto a estar contigo. Hoje em dia, infelizmente, caminhou. Não caminhou, fica para trás. A fila anda. Afinal de contas, o que nós mais queremos são bancos cheios de pessoas sedentas do Senhor. Mas eu já vi coisa nessa minha caminhada também. Existem, infelizmente, pessoas que não têm esse mesmo pensamento. O negócio é esvaziar o banco quando não está andando para poder sentar alguém que anda. Afinal de contas, o negócio é business. Eu já fui de igreja grande. Mas graças a Deus, hoje, graças ao Senhor e à misericórdia dele, estou em uma grande igreja. Tem diferença. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, querido, pelo que vivemos aqui, pelo que nos é oferecido aqui. A grandeza do discipulado. O discípulo de Pedro. A Bíblia vai dizer que quando acontece a
dispersão dos discípulos, tem discípulo de Jesus que tem sinais deles até na América. Quando você vai estudar como morreu cada discípulo. E Marcos, além de escrever o Evangelho, a história vai apontar que ele foi o primeiro bispo de Alexandria lá no Egito, no continente africano, gente. Um homem que foi martirizado. Amarraram ele pelas pernas, já o final da vida dele, o amarram pelas pernas e saem o arrastando, como naqueles filmes de faroeste, que muitos de nós já assistimos. Durante 2 dias fizeram isso. Só conseguiram o seu intento fatal na vida dele no 2º dia. Não feliz de terem acabado com a vida dele o arrastando pelas pernas, pegaram os restos mortais dele e colocaram fogo. Tamanha era a proeminência do seu ministério naquele continente. Mas 4:11 de 2 Timóteo: traz Marcos contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. De preterido a preferido. Simplesmente porque ele foi cuidado. Não são todos que têm a mesma capacidade de absorção. O ser humano é diferente. Agora a linguagem desse ministério aqui é só célula, só discipulado, só liderança, tal, mas talvez eu não nasci para isso. Ninguém está falando que todo mundo aqui será pastor. Mas, conforme foi falado pelo próprio pastor Josmar, todo mundo aqui vai ser discípulo. E discípulo cuidado. Mas já era discípulo, era, com certeza, e por isso estamos de pé. Mas quando nós nos propomos a um discipulado 1 a 1, com dia e hora marcada, eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Projeta para mim aí Lucas 10:1. Porque isso não é invenção de apóstolo Lucas Marcondes, isso não é invenção do pastor Abe Uber. Não. Havendo passados esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 discípulos, no caso ali, e os enviou de 2 em... É invenção caminhar junto? Não é. É melhor serem 2 do que 1. Na sua casa é melhor serem 2 do que 1. Quem é casado aqui sabe, tem dia que o marido está impossível. Tem dia que é a esposa. Mas se um está mal, o outro levanta. Vamos embora. E graças a Deus que nós temos nossas esposas que caminham conosco. E graças a Deus pelo nosso cônjuge, o marido. É melhor serem 2 do que 1. Estamos falando da grandeza do discipulado. O apóstolo Paulo, ele dá sinais, não somente nesse texto aqui, somente Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio. Colossenses capítulo 4, verso 10, vai dizer que na primeira prisão domiciliar de Paulo, quem estava lá junto com ele? Marcos. Olha que interessante, Colossenses 4:10, pode colocar para mim, por gentileza, aqui, só para nós irmos. Se você for igual a mim, eu sou visual, eu gosto de estar olhando. Saúda-vos, Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé,
sobre quem já recebeste instruções. Portanto, se ele for vos visitar, recebei-o. Ou seja, o que passou, passou. O passado ficou no passado. Marcos, antes, para mim, foi motivo até de eu brigar, discutir, entrar num impasse com Barnabé. Mas agora eu já dei instrução para vocês aí na igreja de Colosso. Se ele for visitar vocês, pode receber Marcos. Quem está falando aqui sou eu que estou, o apóstolo Paulo. Recebe Marcos. De preterido a importante, a preferido. Isso nos leva a ver o quanto somos importantes, cada um de nós com a sua característica. Eu estou caminhando para o final. E aí talvez você, assim como eu no início, ficava observando o evangelho que leva o nome de Marcos. É o menor dos 4. E talvez você olhe como eu olhava, estou falando por mim, tá? Deixa eu ler esse evangelho de Marcos rapidão aqui. Afinal de contas, João tem muitos capítulos, Lucas tem um monte, Mateus tem um monte. Mas eu fui pegar alguns dados do evangelho segundo Marcos. Ele é o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi escrito por alguém que não caminhou com Jesus. Olha que interessante. Dos 661 versículos que existe no evangelho de Marcos, 606 são reproduzidos no evangelho de Mateus. Somente 31 desses 661, ou seja, 630 estão no evangelho de Lucas. E se somar o evangelho de Lucas e de Mateus, só tem 24 versículos de Marcos que Lucas e Mateus não utilizam. Sabe por que eu falei esses dados? Nós passamos a entender então que os evangelhos de Mateus e Lucas foram buscar como fonte o evangelho de Marcos. Aquele que foi preterido lá muito antes de escrever esse evangelho. Tem jeito para mim. Tem jeito para mim. Talvez eu não me enquadre, talvez eu ache que eu estou fora do projeto de Deus. Mas quando eu vejo isso daqui, tem jeito para mim. O livro de Atos dos Apóstolos, não sei se você já percebeu, ele não tem fim. Sabia? Pode prestar atenção lá, você não consegue entender o final de Atos. O final de Atos não termina com a morte do apóstolo Paulo, inclusive nem é relatado na Bíblia. E como tudo na Bíblia é proposital, alguns estudiosos, de uma forma poética, tomam posse desse fato. O livro de Atos, ele não vai ter fim, sabe por quê? Porque eu e você continuamos escrevendo eles. Porque nós continuamos em atividade. Nós continuamos fazendo a obra. Nós continuamos a levar o evangelho. É interessante que, como Marcos, temos os cursos bíblicos, né? Então você vai observar que cada um dos 4 evangelhos ele tem uma função, ele tem uma finalidade. O evangelho, segundo Mateus, ele escreve para os judeus, por isso que ele cita tanto o Antigo Testamento.
Já Marcos, não. Eu gosto de dizer que o Evangelho de Marcos, ele é um gibi de ação. Falei gibi aqui, teve gente que não sabe, eu sou da época do gibi. História em quadrinhos. Cascão, Mônica, Marvels eu não gostava. Eu sou mais do Chico Bento, gostava dele. Embora eu gostava de tomar banho, às vezes. Mas vamos lá para a atividade fim de Marcos. A atividade fim de Marcos é levar Jesus como servo vitorioso. Por quê? Por que como servo vitorioso? Porque o Evangelho segundo Marcos já começa com milagre. Ele já começa com milagre. Ou seja, se você, e eu tenho certeza que você vai ler o Evangelho de Marcos com uma nova perspectiva a partir de agora, você vai ver que ele está sempre servindo. Tem até um nome técnico aqui, que eu peguei, tá? Lógico que eu peguei, tá? Ele é o evangelho mais querigmático. Querigma é uma palavra grega que significa pregação. Ele é o evangelho que mais tem pregação. O evangelho de Marcos, ele tem uma parábola só. Uma parábola. Só que em compensação dos evangelhos, ele é o que mais tem milagre. Então colocou Jesus como servo. E eu quero encerrar, deixando o último versículo. Pedir para projetar. João 17, 21. E eu quero cometer um contrassenso aqui. Tendo dito essas palavras a seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o seu filho, para que o teu filho, 21, para que o teu filho te glorifique. Aqui, Jesus está orando por nós, foi oportuno, versículo 21, 17 e 21. Isso! Então Jesus, quando ele orou pelos discípulos, quando Jesus orou por mim e por você, ele orou assim, ó, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui é a grandeza do um, que não é um. Aqui o que ele está dizendo é que nós temos que ser um com o outro. Porque se nós formos um com o outro, olha a última linha, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Se eu quiser só lucro da Cris, eu não estou sendo um com ela, eu estou dividindo. E se eu divido com meu irmão, como a Cris é minha irmã também, então eu estou dizendo que Jesus não veio. É isso que o versículo diz. Agora, quando eu e você somos um, nós estamos provando para o mundo lá fora que Jesus veio. Por isso que eu disse que eu queria cometer um contrassenso. Falei tanto de 2 em 2, é melhor serem 2 do que um tal. Aqui o sentido é duplo. Temos que ser um. Um quem? Um, eu e você. Eu e você somos um. Então é o que Jesus quer de nós. Onde ninguém fica para trás. Onde cada vez que for ministrado o evangelho aqui nesse altar, nós possamos entender que eu preciso te suportar e você precisa me suportar. E não é suportar no sentido de ter paciência, é suportar no sentido de carregar. Eu estou aqui para te carregar. E eu espero que um dia, se eu precisar, você me carregue no dia. Quantos aqui já acordaram
dando chute na cara do capeta e tal, e tem um enfermo ali, e eu vou lá. Quem está doente? Quem está doente? Fala aí que eu vou lá, tal. Aí quando somos nós que estamos ruins, pastor, preciso que alguém ore por mim. Já percebeu isso? Você está errado? Não. Afinal de contas, é melhor serem dois do que um. Eu preciso da sua oração e você precisa da minha. Eu preciso do seu ombro, você precisa do meu. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós temos que ser um. Marcos, o jovem rapaz, de preterido a importante. Traz Marco contigo, porque ele é importante para mim. O apóstolo Paulo falou, esse garoto agora, no meu final, ele me interessa. Porque ele vai chegar onde eu não cheguei. O evangelho consiste nisso. Chegar onde a outra geração não chegou. O Senhor nos chama para ir mais longe. E eu quero encerrar da mesma forma que eu comecei. Quando nós pegamos todos os homens que subiram nesse altar aqui na última semana, nós vamos observar que tudo o que foi falado aqui durante o ano todo foi reafirmado por eles, embora alguns deles nem estivessem aqui. Ou você não percebeu isso? Eu percebo. O que você está querendo dizer com isso, Hermes? Estou querendo te dizer que eu fico muito feliz que é o Espírito Santo confirmando tudo que nós queremos. Tudo que o pastor Josmar tem sonhado, tudo que você tem sonhado, tudo onde eu e você queremos chegar. Foi falado aqui pelo profeta, o Kairos de Deus chegou, temos que nos preparar. Foi falado aqui pelo homem de Deus, nós temos que andar em unidade. Foi falado aqui pelo homem de Deus, que nós temos que orar pela próxima geração. É o legado que está sendo deixado. O apóstolo Paulo falou assim, esse Marcos aí, ele me é útil. Sabe por que ele é útil? Porque ele vai onde eu não cheguei. Pastor Josmar, o Emerson, alguns aqui vão chegar até um local. Lá no encontro eu lavei o pé do João Lucas. Sabe por quê? Vou dizer agora, não tinha falado, só falei para ele. Eu lavo seus pés porque eu preciso te honrar. Porque o Senhor me deu você, para você ir além de onde eu vou. Pastor Josmar tem um monte de filho espiritual aqui que está sendo treinado para ir além. Sempre ir além. Você não está, você é pai aqui, você não está treinando o seu filho, ele está querendo ir mais do que eu, deixa eu segurar ele, vou tirar ele da escola. Não, nós estamos treinando nossos filhos e o capacitando para eles irem além de nós. O apóstolo Paulo olhou e falou, esse Marcos aí, ele me é útil agora. Talvez você pode levantar a hipótese, me ocorreu aqui agora, eu vou falar. Por que Paulo então não discipulou Marcos? Depois você lê tudo que o apóstolo Paulo passou. Naufrágio, picada de cobra, desceu de cesto, quase morreu, açoitado e tal. Alguém tinha que recolher e treinar Marcos. Agora Marcos está pronto. Então que nós possamos orar a Deus. Eu quero pedir que você fique em pé.